Glória a Deus. Pode sentar, querido. Nós esquecemos de falar, né? Na verdade, já era para ter falado de manhã, a gente acabou esquecendo também. Queridos, nós vamos ter o culto da virada aqui no dia 31. Então, nós vamos ter a cantata no dia 17. A entrada é 1 quilo de alimento. Nós estamos pedindo isso porque a gente tem bastante cesta para entregar. E nós estamos, como não estamos tendo GC, a gente está com uma falta de alimentos aí. Então, você pode trazer 1 quilo de alimento. E no dia 31, nós vamos ter o culto da virada com a Santa Ceia do Senhor. Gente, não tem nada de pular 7 ondas. Para com essa onda. Vem para a igreja. Vamos fazer a virada do ano na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para estar. E nós vamos fazer algo aqui, o ano passado a gente já fez, só na pandemia que a gente parou de fazer. Nós vamos ter também uma ceia de comes e bebes no final. Então, assim, tem muitas pessoas que não moram com a família, pessoas que mudaram para Bragança e não têm família para estar, alguns são estudantes, enfim. E outras pessoas porque realmente preferem, né, estar. Então, nós vamos ter aí, a pastora Sônia, ela não está aqui agora à noite, que ela já esteve de manhã, ela está organizando isso. E aí você pode, nós vamos organizar, então, vai trazer um prato de salgado, vê aí direitinho com ela, se enturma aí, mas se você não tem lugar para ficar, não vai ficar sozinho na sua casa assistindo televisão, amém? Você tem uma família, e nós vamos juntos, eu e o pastor Marcos vamos estar aqui também, vai ser um tempo maravilhoso, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 7, Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Encontrou? Glória a Deus. O que aconteceu? Claro. Passamos aqui, é muita coisa para fazer, tá, gente? Você já abriu Lucas 7,36? Deixa aberto. Nós queremos convidar, tem uma família, né, que tem uma criança para apresentar, e nós vamos fazer a apresentação dessa criança, amém? A Camila com o André ou não? Não? Quem é? Então vem para cá já. Corre, vem aqui, nós vamos fazer a apresentação dessa criança, amém? Vem a família, venham todos que vieram, né, para estar conosco nessa noite. Ok, pode vir. Glória a Deus. Queridos, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, nós não batizamos crianças. Por quê? Nós entendemos que uma criança, ela ainda não tem a habilidade de se decidir, né, sobre quem ela crê. E o batismo, como você viu aqui, é um momento de confissão de fé. E essa criança, ela ainda não tem habilidade, não tem condições para fazer isso. Por isso, né, nós fazemos o quê? A apresentação, porque é isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Esse é o procedimento bíblico. Foi assim que Jesus foi apresentado, e nós queremos também nessa noite fazer isso, honrar essa família, apresentar essa coisa mais linda. Olha aqui, que delícia, gente. Olha, agora eu só vejo, entendeu? Eu pego criança, o pessoal fala, ai, você não quer, fica tão lindo. Eu falo, agora é só assim, ó, eu pego dos outros. Agora são os meus netinhos espirituais. Olha só, coisa mais delícia. Glória a Deus. Parabéns, gente. Pode vir mais para cá. Nicolas, vem mais para cá. Carlinha, venham mais para cá. Pastor Marcos. Glória a Deus, gente. É uma honra para nós estarmos apresentando a vida desse pequeno ao Senhor. Gente, eu tenho certeza que quando nós consagramos nossos filhos ao Senhor, consagrar significa entregar. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, veio da Tua mão, e para a Tua mão nós devolvemos, colocamos diante do Senhor. Sabe, eu tenho certeza que Ele veio para marcar a sua geração. Eu tenho certeza que veio para ser bênção, para derramar bênção sobre a sua geração. Em nome de Jesus. Essa noite nós temos o privilégio de podermos dedicá-lo ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos apresentar o Levi. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Sabe que, pais, é um grande desafio para nós criar filhos, né, gente? Mas eu tenho certeza que se Levi crescer na presença do Senhor, né, se toda a família puder
realmente dedicar um tempo na vida do Levi, ensinando a palavra do Senhor, ensinando os princípios para ele, tenho certeza que vai ser bênção. A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando ele crescer, quando ele ficar mais velho, jamais se desviará dele. Tudo que vocês plantarem no coraçãozinho do Levi, gente, tenha certeza que vai continuar ali, vai ficar ali, vai crescer, vai germinar, brotar, crescer e frutificar, em nome de Jesus. E o Levi vai ser uma bênção na geração dele, em nome de Jesus. É isso que nós desejamos, não é? Que Deus dê a graça para vocês criarem Levi na presença do Senhor, sabe? Honrando ao Senhor acima de tudo, como bons pais, exemplos, né? E boa família e exemplos também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida do Levi, Senhor, essa noite. Gratos ao Senhor, Deus, pela vida dele, pelo coração dele. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós te agradecemos por ele ter nascido, Senhor, nesse tempo, porque eu tenho certeza que ele veio com um propósito. Há um propósito do Senhor sobre a vida dele. Nós o abençoamos, Pai. Que a vida dele seja dedicada ao Senhor, que os passos dele, Senhor, sejam dedicados ao Senhor. Que haja honra, Deus, na vida dele, por causa da presença do Senhor, Pai, sobre ele. Em nome de Jesus. Levi, nós, essa noite, consagramos você ao Senhor Jesus. Que a sua vida seja marcada pelas bênçãos do Senhor. Que por onde você for, você arraste a glória de Deus e o poder dele sobre a sua vida. Que hajam bênçãos incontáveis sobre você. Que a saúde de Deus seja sobre você. Que por onde você andar, as suas alianças falem diante do Senhor. Que Deus te guarde, que o Senhor te abençoe, que a bênção dele seja sobre a sua vida. E que em tudo a boa mão de Deus seja sobre você. Nós te consagramos ao Senhor, consagrado ao Senhor Jesus. Coisa mais linda, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Você abriu aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, verso 36. Vamos passar a leitura, amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, diga comigo, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-lhe entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então feche seus olhos, peça isso para Ele agora. Pai, nós estamos nessa casa com o nosso coração transbordando de alegria por tudo que vivemos até aqui.
E nesse momento nós queremos aquietar o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Um pouco mais, falando através da Tua palavra ao nosso coração. Espírito Santo, vai onde as minhas palavras não conseguem chegar. Que essa palavra seja rema ao coração de cada homem, cada mulher que está nessa casa. Deus, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, rompendo, vivendo milagres do Senhor, Pai. Eu quero Te louvar e Te agradecer, porque eu creio que a unção que despedaça o jugo já está sobre esse lugar, sobre a minha vida. E eu quero Te pedir que todo jugo seja quebrado nessa noite, para que a gente viva o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém? Claro que você conhece esse texto, nós já lemos ele tantas vezes, né? E é muito interessante porque a Bíblia, ela deixa muito clara todo o contexto, quem é essa mulher que está ali. A Bíblia não faz questão de esconder que essa mulher era uma pecadora. A Bíblia não faz questão de colocar nela uma característica de santidade que ela não tem. Agora, é muito interessante que esse texto, ele fala do vaso de alabastro, né? Algo muito precioso que é deixado aos pés de Jesus através dessa mulher. E se essa mulher, ela era pecadora, ela provavelmente havia recebido do Senhor algo muito precioso. Alguns historiadores chegam a comentar que talvez essa mulher seja a mulher adúltera, que nós vemos lá no livro de João, quando Jesus poderia ser uma das pessoas que levaria essa pessoa à morte, mas na verdade Jesus traz vida para ela. Então essa mulher vem trazer para Jesus um vaso de alabastro. Agora, uma coisa que me chama muita atenção aqui, queridos, é a maneira que Jesus despede essa mulher. Jesus, ele sabe quem é essa mulher, mas quando ela vai embora, Jesus, ele fala para ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Na NVI, esse texto diz assim, vai em permanente paz. E eu acho bem interessante, porque Jesus, ele conhecia os corações, amém? Então, todas as vezes que Jesus ia fazer algo por uma pessoa, Jesus, ele falava o que estava no coração daquela pessoa. Jesus, ele ia curar o cego, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele ia fazer algo, ele perguntava, e às vezes aqui nesse texto mesmo, ele começa a falar com Simão, porque Simão começa a questionar no seu coração acerca de Jesus ser um profeta. Afinal de contas, aquela mulher era uma pecadora. E então Jesus vai falar com ele, porque Jesus conhecia o seu coração. Agora, se Jesus conhecia o coração de Simão, Jesus também conhecia o coração daquela mulher. E sabe o que Jesus dá para nós, queridos? Aquilo que o nosso coração mais deseja. Sabe o que aquela mulher mais precisava? Aquilo que Jesus dá para ela. E sabe o que é? Paz. Eu acho tão interessante Jesus, ele vir e falar isso para aquela mulher: vai em permanente paz. Nós sabemos que todas as pessoas que procuravam Jesus, elas saíam da presença de Jesus com o desejo mais profundo do seu coração. E a paz é uma coisa muito interessante, porque ela está na lista de coisas que nós não podemos comprar, mas ela está na lista das coisas que nós não podemos viver sem. E muitas vezes nós, como cristãos, nós já recebemos milagres da parte de Deus. Muitas vezes nós temos uma vida com Deus, nós temos uma história com Deus, mas muitas vezes nós estamos angustiados, nós estamos preocupados, nós estamos com o nosso coração cheio de angústia, perturbado, né? No sentido de que algo vem tentar roubar a nossa paz. E então eu quero dizer algo para você: em Jesus nós temos a chave para ter a perfeita paz. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida de evangelho, onde nós sintamos paz, onde a gente desfrute dessa paz. Às vezes, você sabe quando a gente só valoriza uma coisa quando a gente não tem, não é isso? Não é muito comum isso? Às vezes você dorme bem todos os dias, mas aí quando você perde uma noite de sono, ou quando você começa a ter insônia, é que você vai entender a importância de uma noite. A paz é a mesma coisa. Quando está tudo bem, a gente acha que está tudo tranquilo, mas Jesus, Ele, antes de ir embora, queridos, no livro de João, no capítulo 14, quando Jesus está abrindo o seu coração para os discípulos, Jesus fala de paz. João 14, 27, Jesus diz assim, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, mas Ele diz ainda assim, não se preocupem e não perturbem o vosso coração. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, Ele estava pronto para ir para a presença de Deus. Ele estava pronto de ir para a cruz, né? Pode projetar para nós, por favor, João 14, 27.
Ele estava a ponto de ir para a cruz. E agora era o momento dele revelar segredos do céu. E o que Jesus vem falar? Ele fala assim para eles: eu quero deixar uma coisa para vocês. Eu deixo com vocês a paz. A minha paz. Eu dou para vocês a minha paz. Eu não dou para vocês a paz como o mundo dá. Mas que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. É isso que Jesus quer dizer para você hoje. O que eu tenho para você, eu não quero que seu coração fique angustiado. Eu não quero que seu coração fique com medo. Nós podemos dizer que Jesus ele vem mostrar para nós qual é o segredo então de nós termos paz. E o segredo é nós recebermos a paz que Ele nos dá. Jesus ele vem falar de coisas espirituais que Ele não falava antes, é segredos que Ele vem revelar. Agora, olha que interessante, Ele vem falar de paz para uma pecadora. Gente, nós entendemos pelo contexto histórico que as pessoas, elas viviam uma vida de religiosidade. Essa mulher, certamente, ela era condenada. Então, a paz que Jesus dá, o tipo de paz que Jesus dá, é uma paz que nos livra das culpas do passado. Amém? Quantas vezes nós temos uma vida, nós estamos caminhando, e quem é que nunca errou? Às vezes nós temos uma vida tão errada antes de conhecer Jesus. Ou às vezes mesmo depois que nós conhecemos Jesus, nós cometemos coisas, atitudes, que vira e mexe, Satanás vem trazer à nossa memória. Existem coisas que nós tentamos esquecer, mas às vezes as pessoas não nos deixam. Essa mulher não tinha como esquecer que ela era uma pecadora, porque ainda que ela esquecesse, você viu o que Simão falou? Esse homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, ainda que aquela mulher tentasse esquecer, ainda que aquela mulher focasse apenas que Jesus tinha perdoado os seus pecados, nem a sociedade e nem ela mesma conseguia esquecer do seu passado. Mas quando ela chega até Jesus, Jesus fala para ela: vai em permanente paz. Ou seja, Jesus está falando assim para ela: a paz que eu te dou te liberta das acusações do teu passado. E eu quero dizer isso para você nessa noite: a paz que Jesus Cristo te dá, ela te liberta de toda acusação do seu passado, toda culpa, toda condenação, tudo aquilo que Satanás tenta lançar para você em rosto. Satanás, ele não tem esse poder, querido, se você não permitir que isso venha no seu coração. A paz o tipo de paz que Jesus nos dá é esse tipo de paz que afeta o nosso passado. Muitas vezes nós chegamos até Jesus pedindo perdão pelos nossos pecados e Ele nos perdoa. Queridos, quantas vezes nós vamos orar e nós ficamos pedindo perdão pelos mesmos pecados? Mas eu quero dizer algo para você: se você já pediu perdão dos seus pecados, os seus pecados estão perdoados. Vai em permanente paz. Tira isso do seu coração, tira essa acusação do seu coração. Mas só que a paz que Jesus nos dá, ela não diz respeito apenas ao nosso passado. Olha para esse texto que, vou pedir para projetar aqui para nós, de João 14, 27. Ele diz o quê? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Numa outra versão diz assim: não fique preocupado. E sabe por quê? Você sabe quantas vezes Jesus vem falar sobre ansiedade na Bíblia? Porque a ansiedade, ela rouba a nossa paz. E tudo aquilo que rouba a nossa paz torna o nosso caminhar lento. Sabia disso? Tudo aquilo que rouba a nossa paz torna o nosso caminhar lento. A gente se sente pesado, a gente se sente angustiado. E então, Jesus ele vem dizer para nós: olha, a paz que eu dou para vocês não é uma paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Que o coração de vocês não fique preocupado. Querido, o que é preocupação? Preocupar-se é preocupar-se. É você se ocupar antecipadamente de alguma coisa. A preocupação é a raiz da ansiedade. E ela vem de uma palavra chamada menimnal, que pode ser traduzida por ansioso também. E essa palavra é como se nós estivéssemos ocupados com a preparação de alguma coisa. Então, uma pessoa que está aqui angustiada ou está preocupada, ela é como se ela estivesse perto de fazer um evento e ela está cuidando dos detalhes. Só que, na verdade, ela não está fazendo nada. Doutora Caroline Leaf
pastor Marcos citou ela também hoje pela manhã. Ela diz, e a ciência prova, que 85% das nossas preocupações nunca se tornam realidade. Já pensou nisso? Eu vou falar isso de novo, que eu quero que você guarde isso. 85% das nossas preocupações nunca se tornam realidade. Agora para pensar comigo. Vamos pensar no dia de hoje, né? Nós estamos aí, 9 horas da noite. Dessas 21 horas que você viveu hoje, para pensar que 85% das coisas que você se preocupou. Nós estamos no meio de dezembro, quase, né? Das 85 coisas que você se preocupou no mês de dezembro, não serão realidade. Você gastou tempo, você gastou energia, você perdeu a paz. Você ficou angustiado, você ficou com a sua mente, né, igual a mente de Bob, pensando um monte de coisa, e nada disso vai acontecer. Queridos, eu gosto, várias pessoas já me ouviram falar isso, mas eu gosto de usar esse exemplo. Às vezes a gente gasta energia com um saquinho de plástico, e o nosso corpo, ele responde por isso. O que é a ansiedade? O que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade é que o seu coração, todo o seu corpo, ele reage, né? Você reage fisicamente para algo que é uma ansiedade, algo emocional. Eu falo do saquinho de plástico por quê? Porque quando você mora numa casa há muito tempo, você conhece todos os barulhos da casa, não é? Quando abre o portão, você fala, fulano chegou. Quando alguém abre a porta, você fala, ai, fulano, fecha essa porta assim. Você conhece todos os barulhos da casa. Mas quando você muda numa casa nova, todo barulho te assusta. Você estranha. E eu lembro uma vez que eu tinha mudado para uma casa, e eu comecei a ouvir um barulho esquisito. E aí meu coração começou a acelerar, e eu comecei a ficar com medo. E eu fui olhar, e era um saquinho de plástico. Queridos, mas quantas vezes nós fazemos isso com a nossa vida? Quantas vezes nós começamos a perder a nossa paz, o nosso coração fica agitado, a nossa mente fica agitada. Talvez a gente perca o sabor da vida, o sabor de estar com a nossa família. Talvez a gente perca a graça, a doçura de estar com os nossos filhos, de estar com alguém que nós amamos, porque nós estamos angustiados, e talvez seja por causa de um saquinho de plástico. Jesus, ele vem falar, olha, eu quero dar uma paz para vocês, que é uma paz para o coração de vocês não viverem em angústia, não viver preocupado, não viver com medo. A paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz que nos preserva no meio de circunstâncias difíceis. Então, a paz que o Senhor nos dá, ela sim nos liberta de todas as culpas do passado, mas ela também é para nos preservar das coisas do futuro. Não é para a gente ficar ansioso. Quando Jesus fala lá no livro de Mateus 6:25, essa palavra que eu falei aqui de preocupação, que ela é a mesma palavra para estar ansioso, ele diz isso, não andem ansiosos por coisa alguma. Queridos, mas nós estamos sendo acelerados, empurrados para vivermos ansiosos. Mas graças a Deus aqui não tem ninguém ansioso, amém, queridos? Posso ouvir um amém bem forte? Só os ansiosos. Queridos, nós estamos sendo empurrados numa sociedade para nós ficarmos ansiosos. Você sabe, eu não sei se você já assistiu, no Netflix tinha um programa lá que eles apresentaram sobre as redes sociais. Você sabe que até o fato de aparecer no WhatsApp, por exemplo, mas em outras coisas lá, digitando, gera ansiedade no seu coração? Tem gente que fica desesperado, né? Fulano está digitando. Quem será? Se for o pastor ou a pastora, então lascou. O pastor está digitando. A pastora, então, a pastora está digitando. É verdade, ó. Estão confirmando aqui. É duro, viu, essa fama de má. Isso é injusto, viu? Isso é proposital, queridos. Nós estamos vivendo um momento onde tudo que nos cerca é feito para que a gente viva uma vida de ansiedade. Mas a ansiedade rouba a nossa paz, a ansiedade rouba a nossa alegria, a nossa tranquilidade. Mas a paz que Jesus Cristo dá, ela veio para tirar do nosso coração toda a ansiedade, para a gente não ter medo do futuro, para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. Olha o que Paulo fala. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
Gente, vamos ler junto? Vamos ler? Olha só. Só que você vai trocar preocupado por ansioso, tá? Porque é a mesma palavra. Vamos lá? Vamos ler junto? Vou contar até 3, a gente vai ler aqui. Aí depois você marca na sua Bíblia. 1, 2, 3. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Versículo 7, olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que o Senhor vem dizer para nós. Não fiquem preocupados, ansiosos, com o quê? Com coisa alguma. Com coisa alguma. Antes, peguem todas as preocupações de vocês e façam como aquela mulher, tragam aos pés de Jesus. Não importa se para você é algo extremamente precioso, não importa se seja algo simples, traga diante do Senhor, aprenda a orar, fala: Deus, eu estou angustiado, eu não sei como é que vai ser o mês de dezembro, eu sei que o Senhor é poderoso para abrir as portas para mim. Coloca diante do Senhor: Senhor, olha para o meu casamento, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Não tem coisa que você vai trazer diante do Senhor que vai surpreendê-lo, querido. Deus quer te curar de toda a ansiedade nessa noite. E eu não estou falando isso de uma maneira, como se fosse algo qualquer, não. Tem pessoas que sofrem com ansiedade, sofrem mesmo. E quando essa ansiedade, né, ela vai tomando conta, muitas vezes, do coração da pessoa, chega a gerar adoecimento, queridos. Nós estamos vivendo um momento onde as doenças são quase todas emocionais. E nós podemos trazer todas elas diante do Senhor, porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas dores. Nós precisamos entender isso. A ansiedade, ou até mesmo as crises de ansiedade, são essas principais doenças atuais. E é justamente aqui que a paz que Jesus nos dá, ela cabe no nosso coração. Quando Jesus vem falar isso, quando Paulo vem falar isso, né, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas ele está dizendo que a paz que excede todo o entendimento, entendeu? Então não depende, não tem que caber no meu raciocínio. É uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz vai guardar o meu coração. Então, eu posso não saber direito como vai ser 2023, mas eu quero te dar uma notícia. Eu sei como vai ser 2023. Vai ser o ano das portas abertas. Nós precisamos tomar posse dessas verdades. E quando eu não tenho, talvez, as respostas daquilo que eu preciso aprender a confiar no Senhor. Nós acabamos de cantar aqui. Um dia a gente aprende a confiar. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Esse texto que eu li para você é um texto que nós podemos orar, aprender a orar. Sabe que o Senhor, Ele não quer que nós soframos por causa do nosso futuro. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, aprender a colocar diante dEle todas as coisas. E assim como essa mulher, que primeiro ela teve um ato de gratidão e depois ela recebeu a paz, eu quero te ensinar um segredo para você receber a paz. Comece a agradecer por aquilo que os teus olhos ainda não viram. Comece a agradecer ao Senhor pela sua cura, ainda que os teus olhos não viram. Comece a agradecer ao Senhor pela porta aberta, ainda que os teus olhos não viram. Isso vai ser um segredo que vai trazer essa paz que excede todo o entendimento. Você viu que Paulo escreveu aqui no versículo 6, projeta de novo para nós, por favor. Ele diz aqui, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graças. Foi isso que essa mulher fez. O vaso de alabastro era um ato de ação de graças por algo que já tinha acontecido, mas a paz ela ainda não tinha recebido. Quando você começa a agradecer por aquilo que você ainda não recebeu, acredite, você vai viver esse milagre, você vai romper com a ansiedade, você vai quebrar todo o vaso de ansiedade do seu coração. Então comece a agradecer. Está angustiado, levanta um altar de gratidão e fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus da paz e eu recebo da paz. O Senhor falou que ia deixar a tua paz, pois nessa noite, nesse dia, eu recebo dessa paz. A paz que o Senhor Jesus nos dá também é uma paz para as coisas do presente.
Tanto Paulo quanto Pedro, eles começam várias das suas cartas dizendo graça e paz, que é o cumprimento que nós fazemos, graça e paz. Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora entenda algo, tanto Paulo quanto Pedro escrevem para pessoas que estavam vivendo momentos de angústias, momentos de opressão. E entenda algo, Satanás ele tenta roubar a nossa paz através de 3 coisas, em especial, através da opressão, através da possessão e às vezes através da depressão. Nem toda depressão é algo espiritual, mas ele se aproveita de uma pessoa que está num quadro de depressão, para que ele mande setas, para que essa pessoa seja roubada. E então, Pedro, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Como que Paulo ou Pedro vem dizer para pessoas que estavam sendo perseguidas? Mas eu quero dizer algo para você, Jesus, que é a fonte da nossa paz, Ele nos dá um tipo de paz, que independente do momento que nós estamos vivendo, essa paz pode ser multiplicada, e Ele entende disso, sabe por quê? Porque Ele foi traído, Ele apanhou, Ele foi humilhado, Ele foi para a cruz, mas quando Ele chega naquele lugar, meu querido, quando Ele chega no alto da cruz, Ele pode olhar para aquelas pessoas que estão ali embaixo e dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, tiraram a roupa de Jesus, mas não puderam tirar a sua paz. Tiraram o sangue de Jesus, mas não tiraram a essência de quem Ele era. E esse mesmo Jesus tem essa mesma natureza e essa mesma característica para dar para mim e para você. Ele é a fonte de toda a paz. O Senhor deseja que o nosso coração ande nessa vibe, ande nessa frequência, que é a frequência do céu, onde nós não somos roubados. Agora nós precisamos tomar cuidado, porque não são só coisas grandes que roubam a nossa paz. Você sabe que Beelzebu, o nome Beelzebu também significa rei das moscas. E vamos combinar que mosca incomoda, né? Olha que espaço grande, mas se tiver uma mosquinha aí perto de você, você já não vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando, mesmo com equipamento de som, mesmo você olhando para frente, porque uma mosca vai roubar você. Querido, Satanás, ele é estrategista. Muitas vezes é através de pequenas coisas, através de moscas, nossa paz ela é tirada. E eu quero nessa noite alertar você, cuidado para que, se não for um saquinho de plástico, porque você está ansioso, cuidado para não perder a sua paz por causa de uma mosca. Cuidado para não dar valor demais para coisas que começam a roubar a sua paz. Às vezes, sem querer, nós começamos nos nossos relacionamentos, em geral, familiares, ou às vezes no ambiente de trabalho, nós começamos a valorizar coisas que nós não tínhamos que valorizar, coisas que começam a tirar a nossa paz. Queridos, o dia que esse texto dessa mulher me chamou a atenção, eu comecei a prestar atenção no quanto a palavra de Deus fala sobre paz. Então, o Senhor, Ele deseja que a gente ande em paz, e Satanás deseja roubar a nossa paz. Mas o segredo para nós andarmos em paz, está na pessoa de Jesus. Quando eu sei quem Ele é, eu recebo dEle habilidade. Você pode ser a pessoa mais ansiosa que você conhece, mas quando você aprende a aplicar os princípios da palavra de Deus, e quando você traz a sua vida na presença do Senhor, acredite, você vai desfrutar de paz. E é isso que Jesus deseja. É por isso que aquela mulher, ela vai até Jesus, mesmo depois de já ter vivido algum milagre, ela vai até Ele com o coração agradecido, e nem ela sabia que aquela era a sua necessidade, porque nenhum coração pode ser completo, ninguém pode ter uma vida completa, se não estiver em paz. O que eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está o seu coração? Você tem sido uma pessoa que consegue descansar no Senhor? Ou será que você tem sido uma pessoa que fica agitada por qualquer coisa? Qualquer coisa já rouba a sua paz. Você já chora, já fica angustiado. Qualquer coisa o seu coração fica pesado, com medo do futuro, com medo daquilo que pode vir. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus não te chamou para você viver em angústia, para você viver em paz. Foi isso que Ele te chamou, para você viver em paz. E essa paz que Ele quer nos dar, Ele quer dar para mim, Ele quer dar para você. O Senhor, Ele não quer que a gente siga uma vida
de ansiedade, porque essa ansiedade vai corroer o nosso coração. Essa ansiedade vai impedir que a gente ande na velocidade que Deus quer que a gente ande. E Deus quer que você voe como águia. Deus quer que você voe como uma águia, que você cumpra os propósitos dEle. Mas às vezes o medo do futuro, talvez você está com medo de algo que não vai acontecer. Queridos, é comprovado. Não é só a doutora Caroline Leaf que fala isso. A ciência, a neurociência comprova isso. 85% das nossas preocupações não acontecem. Agora eu pergunto para você. Será que olha para trás na sua vida? Veja quantas coisas talvez você se preocupou e no final não deu em nada. Eu lembro de um aconselhamento que eu fui fazer para uma moça. E ela falou, olha, eu não consigo dirigir porque eu tenho medo. Eu falo, e se acontecer? E se? E se tiver um acidente? E se? Eu falei para ela, e se não acontecer? Você já parou para pensar? E se não acontecer o acidente? E se você for até lá e você voltar em paz e segurança? Para de ter medo. Para de colocar no seu coração sentimentos e pensamentos de ansiedade, de medo. Porque eu quero dizer algo para você, o teu Pai Celestial, Ele cuida de você nos detalhes. Se você aprender a descansar o seu coração no Senhor, tanto o seu passado, as suas culpas, o seu presente, mesmo que sejam dias de angústias, mesmo que sejam dias de tempestade, mesmo que sejam dias de ventos fortes, o Senhor vai te dar paz para você atravessar. Mas Ele também quer que você descanse o seu coração nele com relação ao seu futuro. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo aquele que cuida de mim, Ele continua sendo aquele que cuida de você. Mas para nós desfrutarmos dessa paz, nós precisamos receber dessa paz. Eu quero te ensinar um segredo nessa noite. Além da gratidão, além de você agradecer antes que as coisas aconteçam, eu quero te dizer, receba da paz. Como que eu recebo? Diga, Senhor, eu recebo da paz que o Senhor deixou. O Senhor disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então diga, Senhor, o Senhor me deu a paz, então eu recebo essa paz. Queridos, eu comecei a fazer isso. Houveram alguns dias na minha vida que eu estava em tanta angústia, e eu não sabia nem nomear porque eu estava com angústia. E então o Senhor me trouxe esse texto. E puxa, Jesus, eu estava lendo o livro de João, e eu me deparei com esse texto e falei, puxa, Jesus deixou a paz, então eu vou receber essa paz. E eu comecei a dizer todas as manhãs, Jesus, eu recebo a tua paz nesse dia. Eu recebo a paz que o Senhor dá. O Senhor disse, eu vos dou a minha paz. Não se preocupem e não tenham medo. Então nessa manhã, todas as manhãs eu comecei a dizer isso. Nessa manhã eu recebo dessa paz. Eu recebo dessa paz. Eu recebo dessa paz. E eu quero dizer para você, verbalize isso. Receba isso no seu espírito. Receba no seu espírito a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que vai te guardar, vai guardar o teu coração. Na NVI ela fala isso, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Você tem noção do que é ter uma vida guardada por Ele, guardado pela paz dEle? Então, querido, eu quero dizer algo para você. Há 3 coisas que você pode fazer aqui, que nós aprendemos nessa palavra. A primeira delas, agradeça antes de acontecer. Isso vai tirar de você a ansiedade. A segunda coisa, receba a paz que Ele já deixou. E a terceira, verbalize o que a palavra de Deus diz, porque você vai ter o seu coração guardado, a sua mente guardada, em nome de Jesus.